O assunto agora é o indiciamento, né, de 6 pessoas acusadas de envolvimento na morte e no esquartejamento de uma mulher que teria envolvimento com facção rival. Essas coisas inaceitáveis dos dias atuais. Está aqui, ó, a vítima aparece nessa foto e depois ela foi morta, assassinada, esquartejada. A polícia indiciou os responsáveis, concluiu o inquérito e Nájila Fernandes fala ao vivo no Jornal do Piauí. Nájila. É isso, Joelson. Como você já destacou, 6 pessoas foram indiciadas. Entre essas 6 pessoas, 2 menores. E 3 adultos estão foragidos. Maria Clara Souza Nunes Bezerra, conhecida como Alerquina, e também conhecida nas redes sociais como Clarinha, blogueirinha, inclusive, ela está presa. Ela é apontada como mandante do crime. E como você também já destacou, o DHPP concluiu a investigação e chegou até a essas 6 pessoas que foram indiciadas. A gente vai ter mais detalhes sobre esse caso, conversando agora com o responsável por essa investigação, o delegado Bruno Ursulino. Delegado, boa tarde para o senhor. 6 pessoas indiciadas até agora. A possibilidade de outras pessoas também envolvidas nesse caso ou fecha a investigação com essas 6 pessoas? Boa tarde. Então, a nossa investigação ela se encontra plenamente fechada. A gente consegue elencar nos autos desse inquérito o envolvimento e a participação de todos os envolvidos, distribuindo a tarefa que cada um teve nesse, né? Ficou bem evidenciado a questão da autoria intelectual ser da Clarinha. Então, ela assume um papel de disciplina lá na região, onde ela coordena a ação e os movimentos de cada um dos envolvidos. Os menores em questão, eles tiveram participação ativa, a partir do momento em que eles confidenciam a questão do esquartejamento, bem como da ocultação do cadáver. A partir do momento que eles abrem a cova próxima ali à região da draga e escondem o corpo da vítima. Os demais envolvidos, eles surgem a partir do avanço dessa investigação, bem como dos interrogatórios que foram elencados ao longo do inquérito, em que cada um dos envolvidos, querendo se utilizar do benefício da confissão, eles apostam e afirmam e dizem que cada um desses foragidos também participaram ativamente no momento do esquartejamento e no momento em que levaram a vítima até o local na casa para ser morta. Delegado, a gente percebe tamanha crueldade, não é, nesse caso, um esquartejamento, no caso a vítima Silvana Rodrigues de Souza, de 21 anos. Isso teria acontecido porque a informação que chegou para Clarinha, que é a mandante do crime, responsável por dar ordens em relação ao tribunal do crime, seria que a vítima estaria passando informações para uma facção rival? Isso, havia uma suspeita junto aos criminosos lá da região e exatamente por conta dessa suspeita eles acabaram armando essa cilada para que a Silvana fosse levada até esse local. Quando a Silvana se encontrava nesse local, ela teve seu celular arrancado de suas mãos, né? Aconteceu uma verdadeira devassa junto a esse aparelho celular e nesse aparelho verificaram que haviam mensagens que ela trocava com pessoas do grupo rival. Então, diante desses indícios que foram levantados lá nessa residência, a Clara, junto com os demais que se encontravam, acabaram por definir que a pena que a Silvana iria receber era a da morte. A Maria Clara era bem atuante nas redes sociais, inclusive fazia parcerias com alguns comércios aqui em Teresina, tinha bastante seguidores, uma pessoa aparentemente acima de qualquer suspeita? Isso, ela se utilizava aí dessa capa de blogueira, né, a fim de tentar desvirtuar a sua real atividade, que a gente sabe que ela tem envolvimento tanto com o tráfico de drogas na região, como também com a questão da fixação da organização criminosa por lá. Não por menos, ela atua com uma disciplina lá na região, o que ficou também evidenciado junto a todos os elementos de informação que estão carreados nos autos do inquérito. Maria Clara, já com outras passagens pela polícia? Já, ela possui passagem por tráfico de drogas, possui passagem por receptação também. Então, agora, 3 foragidos, delegado. Pediu para o senhor confirmar o Sebastião Valério, vulgo Sebastião, o João Vitor Rodrigues Barros, vulgo Oreinha, e também os 2 menores. E ainda os 2 menores que, claro, foram localizados aqui. Estamos falando de foragidos. Joelson, João Vitor Rodrigues, o Sebastião Valério, vulgo Sebastião, e também tem um terceiro, seria o José. Queria que o senhor confirmasse o nome, delegado. Isso, esses 3 são foragidos no momento, né, desde então que os mandados foram expedidos. Nossas equipes se encontram no sentido de localizar a sua real localização e aí, tão logo eles sejam localizados, nós iremos dar fiel cumprimento a todos esses mandados de prisão preventiva, tendo em vista que o inquérito foi encerrado e ele já tramita na Justiça. Agora, os menores, claro, devem responder por
por infrações, não é? Atos de infrações. Eles já estão recebendo essas punições? Qual a atitude tomada com esses menores? Isso, os menores já se encontram apreendidos, né, onde eles receberam a medida socioeducativa mais adequada que a juíza entender necessário, e a gente entende que eles vão responder aí pelos atos infracionais equiparados ao homicídio triplamente qualificado, bem como a ocultação de cadáver e ao crime de organização criminosa. Tá certo. Delegado Bruno Ursulino, muito obrigada pelas informações. Lembrando que esse crime ele ocorreu no dia 23 de junho, Joelson, ali na região da Vila da Guia, zona sudeste de Teresina, um crime bárbaro, a gente deixou bem claro aqui, com crueldade, e o objetivo era justamente esse, a acusada e apontada, né, a vítima, a Silvana, por passar informações para uma facção rival, foi vítima aí do Tribunal do Crime por outra facção, dessa forma bem violenta e bem cruel. Joelson.